Vamos iniciar aqui, tá? Semana passada a gente estava falando sobre o ruído, a gente vai continuar um pouco sobre o ruído, é um pouco amplo mesmo. Eu vou iniciar aqui com alguns pontos que a gente trabalhou semana passada, para poder dar uma relembrada, mas é coisa pouca, uns 4 slides só, e vamos dar sequência no material, certo? Aí a gente vai fazer algumas atividades, eu já passei na aula de hoje as atividades também, já passei para o Alice para encaminhar para vocês, e também o material na aula em si, tá certo? Vamos fazer um pouco diferente hoje a atividade em relação a grupos, certo? Essa pass- tá. Para quem não assistiu a aula, né, a gente iniciou lá sobre o ruído, né? E um dos principais, que é um dos principais agentes presentes no ambiente de trabalho, dificilmente você vai estar numa atividade de trabalho, né, trabalhando em alguma empresa, e que não esteja lá o ruído, porque o ruído você pode trabalhar tanto com a relação com a NR15, como também com a NBR 10.151 ou 10.152, que é relacionada a conforto acústico, certo? E é um dilema nosso, né, de todos os profissionais, né, nessa atividade. E agora apareceu várias comunicações. E a gente vai ter várias ocorrências, né, relacionadas a algum tipo de atividade de prevenção relacionada ao ruído, seja relacionado a questões de medidas administrativas, EPI, EPC, EPI é o equipamento de proteção individual, né, o EPC é o coletivo, também medidas relacionadas que a gente já conversou aqui com a equipe de manutenção, está sempre trabalhando em equipe com esse pessoal, fazendo ali uma interação multidisciplinar sempre, porque a gente vai ver amanhã um pouco sobre também vibração. Vibração a gente vai ver também, a gente vai ver a parte mais da NHO 10, com relação a alguns cálculos, né, de vibração de mão e braço, e um pouquinho de conceito de corpo inteiro, certo? Aí tem alguns cálculos um pouco mais complexos do que talvez o do ruído. Aí dando andamento com relação à questão dos conceitos, o limite de tolerância, né, que é definido tanto na INHO 01 como no anexo 1 da NR15, né, que o limite de tolerância ao ruído está relacionado ao tempo de exposição. Ou seja, ao se aumentar o tempo de exposição, necessariamente se reduzirá o valor do nível de pressão permitido, né? Ou seja, está proporcionalmente relacionado. Se você tem um ambiente onde não foi feita nenhuma alteração, seja com a relação à troca de equipamento, de máquinas, entre outras medidas, né, de engenharia que a gente pode fazer, e o funcionário está a gente está aumentando a carga de trabalho desse funcionário, ou seja, saindo de 4 horas, por exemplo, para 8 horas, então, consequentemente, a dose desse ruído vai ser alterada, certo? Aí a dose de ruído, o que seria a dose do ruído? Representa a quantidade de exposição a esse ruído em percentual, que o trabalhador está exposto, né, foi exposto, em relação ao nível de pressão sonora e o seu tempo. Né? A gente vai fazer a somatória, onde o C é o tempo de exposição que foi informado, ou seja, um operador está trabalhando na máquina A por 5 horas, a um ruído de 90 decibéis, certo? Então, eu vou fazer 5 horas vai ser o C, e o T vai ser o tempo máximo de exposição a esse mesmo nível de pressão sonora normalizado, segundo tanto a NH01 como a NR15. Qual seria esse? Se é 90 decibéis, ele só pode trabalhar 4 horas. Então, como seria essa equação única? Né? Que seria 5 dividido por 4. Consequentemente, vai dar maior que 1. Né? Esse seria o cálculo inicial, com esse exemplo que eu estou fazendo agora. A gente falou também sobre o fator de duplicação, né? ou incremento da dose. Né? Esse fator de incremento ele pode ser utilizado de duas formas. Né? Vamos ler aqui o conceito.
Limites de tolerância usam diferentes fatores duplicativos de dose. Esse valor, conhecido também como incremento de duplicação, que é a letrinha aqui, é o valor que, quando acrescido a um determinado nível de ruído, mantendo o tempo de exposição, que é o que a gente falou agora, implica na duplicação da dose de exposição, ou a redução pela metade desse mesmo tempo, né? O que significa aqui essa questão da NHO1 e a NR15? A gente tem dois conceitos, né, de aplicação. A NR15, ela não fala de maneira explícita, ela não está lá falando, querido profissional, aqui está a duplicação ou incremento da dose relacionado de aplicação aqui à NR15. É 5, certo? Não. Ele coloca uma tabela lá, onde a gente vai observar que a partir de 80 decibéis ele começa, que é o nosso nível de ação, ele começa a incrementar, né, ou duplicar a cada 5 decibéis. Na tabela que a gente observa isso, e a gente, pela tabela, a gente faz essa interpretação. Já na NHO01, a gente tem explicitamente falando que são 3 decibéis. Né? Aí qual seria o correto? É isso que a gente conversou já também. Quem teve a oportunidade de estar nesse momento. Qual seria, pessoal, o correto a utilizar? Depende. Né? Se você é um engenheiro de segurança do trabalho de uma empresa, você pode usar as duas formas de incremento. Como eu vou usar as duas formas de incremento, professor? Seguinte, para documentação relacionada ao PPRA, por exemplo, a gente pode fazer, quer dizer, a gente deve fazer relacionado à NR15, sempre. Nosso patamar lá de embasamento vai ser a nossa NR15, neste caso, o anexo 1. Então, a gente, para NR15, relacionado também à NR9, né, que é o PPRA, não sei se vocês já viram, a gente vai estar colocando no documento os fatores de dose e o incremento considerando sim. Só que se eu fizer um LTCAT, que é relacionado à Previdência Social, ou seja, o INSS a gente tem instrução normativa, não sei se também se vocês já viram isso, né? Acho que devem ter visto. Acho que é a instrução normativa 45, né? Onde a gente é obrigado a utilizar um incremento 3, ou seja, 3 decibéis. Logo, se eu for fazer uma perícia, né? Lembrando que a gente tem vários ramos de atuação como engenheiro de segurança do trabalho. A gente pode trabalhar como perito, a gente pode trabalhar fazendo consultorias, pode trabalhar em empresa, ou tudo junto ao mesmo tempo. Né? Então, se você foi chamado para ser perito, né, vai representar ali um juiz, né, vai chegar uma empresa, vai fazer uma avaliação de aposentadoria especial, então, se for relacionado, por exemplo, ao ruído, você vai considerar o que está na instrução normativa do INSS, ou seja, o incremento 3. Se você faz na empresa o PPRA, como eu falei, você vai estar fazendo referente a 5. Mas eu posso fazer em relação a 3? Com relação ao seu processo de trabalho dentro da empresa, para melhorar, talvez, aí a situação de ampliar a sua prevenção dentro da empresa, fora o documento, né, para você fazer algum tipo de estudo relacionado a algumas máquinas em específico, porque depende muito da indústria que vocês vão ter a oportunidade de estar trabalhando. Aí talvez seria importante você fazer a medição para prevenção, para identificação dos riscos e perigos relacionada ao incremento 3, já para que você amplie assim, isso na minha visão, lógico, né? Amplie assim a abrangência prevencionista, né, para os funcionários que trabalham neste setor. Mas lembrando sempre, né, documentação, incremento 5, se for para aposentadoria especial, que é mais o que a gente geralmente é chamado, é o 3, ou até o próprio LTCAT, né, quando a gente vai fazer o LTCAT, lembrando que o LTCAT, apenas engenheiro de segurança ou médico do trabalho pode estar assinando esse documento. Não pode ser assinado por outro profissional, certo? E lembrando sempre da importância de fazermos a RT, como engenheiros, toda a documentação a gente precisa emitir a anotação de responsabilidade técnica, ok? Estão me escutando bem, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Tá tranquilo aqui, professor. Ó, eu estou com 3 fones aqui, vamos ver se dá certo hoje. Vamos fazer agora um pequeno exemplo, né? Só para uma leitura aqui para embasamento do conceito, certo?
A NR15, que a gente acabou de conversar, né, ela prevê, né, uma exposição ao nível de 85 dBA, o tempo máximo permitido é de 8 horas, que está aqui a tabelinha aqui embaixo, correspondendo a uma dose de 100%, ou seja, é o limite máximo de exposição. Não pode ultrapassar isso, porque senão, lógico, sem as devidas proteções, né, ele vai estar exposto, pela norma, a possível dano, neste caso, ao ouvido. Né? Como esta norma adota o fator duplicativo de dose 5, isso implica que se o nível de pressão sonora foi elevado para 90, se o incremento é 5, aumentei para 90, eu dobrei o ruído, digamos assim, certo? Permanecendo a exposição de 8 horas. Ou seja, eu saí de um trilho do esqueleto de banana e fui para 2 trilhos. Então, o impacto é muito maior em cima desse funcionário, né? Permanecendo assim a exposição de 8 horas, como eu falei. A dose vai ser duplicada para 200%, né? Ou seja, se eu dobrei o ruído, permaneci com o mesmo tempo de exposição, vai dobrar também a dose. E assim ele se mantém. Se aumentarmos para 95 dBA, mantendo também as 8 horas de exposição, a dose vai ficar 400%. Isso levando em consideração a NR15. Para a NHO01, que usa o fator duplicativo de dose 3 dBA, uma exposição de 88 dBA, ou seja, lembrando que a linha padrão, né, a base, independentemente se a gente vai utilizar NR15 ou NHO01, é 85 decibéis. A diferenciação vai ser o incremento. Se eu vou trabalhar com NR15, a partir do 85 eu vou somar ou subtrair 5. Se eu vou trabalhar com NHO01, a partir do 85, ou seja, o 85% vai existir, né? A gente vai estar reduzindo ou acrescentando 3 dBA, certo? Aí a gente, partindo do princípio que a NH1, que usa 3 dBA, uma exposição de 88 dBA, ou seja, 3 a mais que 85, durante 8 horas, vai produzir uma dose de 200%. A gente vai utilizar também, como eu tenho falado, sobre NR15 e NHO, lembrando que eu falei sobre previdência, sobre aposentadoria especial, mas também a caracterização de salubridade, tá? A gente vai usar especificamente a NR15. Lembrando disso também a parte de perícia. Como a gente pode ver aqui nesse quadro, em azul claro, né? Tá aí bem explícito, aí bem fácil para a gente estar identificando tanto a dose correlacionada à intensidade do ruído e a quantidade de horas permissíveis, certo? Para 80 dBA, que é o nosso nível de ação na NR15, certo? Não é na NHO01. Lembrando que o base é 85. Se 85 é o máximo permitido para 8 horas, qual é a metade do 85 que é considerado o nível de ação na NHO? A gente vai olhar, mas é 82, certo? E assim sucessivamente a gente pode estar olhando aqui esse quadro e percebendo as variações proporcionalizadas. Na coluna em destaque, podemos observar que se mantivermos o tempo de 8 horas, cada vez que aumentarmos 3 dBA ou reduzirmos, a dose duplica ou, ao contrário, fica pela metade. Isso devido ao fator de duplicação da dose. Eu entendo que para o controle preventivo, como eu já tinha falado, o uso da duplicação de 3 dBA ele é um pouco mais efetivo, de maneira de se pensar sobre a prevenção na empresa. Aí, como eu tinha falado, o 85 dBA, ele é o padrão, né? Ele é o base, e a partir dele realizamos a inclusão do incremento. Neste caso, em NH01, vão ser 3 dBA, tanto para mais como para menos, e a gente vê também a escalonação aí sobre a questão das horas e sobre a nossa dose, certo? Aí, neste caso aí, ela não precisa nem do cálculo, né? Se a gente sabe a dose ou sabe o dBA, a gente sabe a quantidade de horas permissíveis pelaquela atividade. Nas referidas normas, nos quadros aqui ao lado, né, são apresentados os valores intermediários.
mas fica implícito, lógico, né, que os valores que variam de 5 ou de 3, relacionadas a NR15 e a NH01, podem ser facilmente escritos, partindo-se do nível de critério, pois cada vez que aumenta-se 5 dBA ou 3 dBA, o tempo máximo permitido será reduzido à metade. Lembrando que esse quadro ele é bem importante para que a gente tenha a visão geral desse conceito, né? Aí nas avaliações do PPRA, lembrando que a gente usa o incremento 5. Eu vou até colocar o link aqui para vocês, porque se der algo errado, vocês já vão estar com ele. Este é o primeiro vídeo simples, onde a gente vai observar que a gente vai estar utilizando qual sonômetro, né? Lembrando que é um sonômetro, né? Estaremos utilizando. Lembrando que o nome comercial do sonômetro para medição pontual é o decibelímetro. E para dosimetria é o dosímetro, certo? Aí aqui no vídeo ele vai falar sobre decibelímetro ou dosímetro. Vocês me falam se vai estar funcionando direitinho, tá? O áudio. Vocês mandam na mensagem. Você? Bom, no vídeo de hoje, meu amigo e minha amiga higienista, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como as semelhanças entre um óculos, um binóculo... Tá funcionando, pessoal? O áudio? Ótimo. Perfeito. Vou voltar. Amigo higienista, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como as semelhanças entre um óculos, um binóculo e um telescópio com um decibelímetro, um dosímetro e um sonômetro podem te ajudar a entender qual equipamento utilizar para avaliar o ruído, ok? Então vamos lá. Uma das perguntas que eu mais ouvi das pessoas que estavam iniciando na área até hoje foi: por que eu devo fazer uma dosimetria e eu não posso fazer uma avaliação de ruído pontual, Jean? Na verdade, não existe isso de não devemos fazer uma avaliação de ruído pontual. Mas eu vou tentar te explicar isso da mesma maneira que eu sempre expliquei para a minha equipe, que isso foi sempre com uma analogia. Eu acredito que a analogia facilita muito o entendimento. Então vamos supor que eu estivesse sobre umas montanhas e que abaixo de mim eu tenho uma cidade bem grande. Bom, eu estou de pé ali em cima e eu não enxergo muito bem de longe, mas eu estou ali em cima enxergando as casinhas, eu consigo ver bem de longe os carros passando ali e tal, mas na verdade eu tenho um problema. Eu preciso encontrar a casa de um amigo meu ali naquela cidade e eu não faço ideia de onde ela está, porque eu nunca fui naquele lugar ali antes. E as únicas informações que eu tenho são: eu tenho a casa, é uma casa branca, ela fica na parte norte da cidade e tem um labrador no quintal. A primeira coisa que me vem à cabeça é pegar o meu óculos e enxergar de longe e ver o que acontece. E ótimo, coloco os meus óculos e eu vi que algumas áreas da parte norte da cidade só tem casas coloridas. E agora eu concluí que ali com certeza não estaria a casa do meu amigo. Legal? Mas aí eu me lembro que eu tenho um binóculo no meu carro. Eu vou lá, pego ele, faço os ajustes, começo a procurar na parte norte da cidade, fora daquelas áreas das casas coloridas. De repente eu encontro um condomínio cheio de casinhas brancas, mas eu não consigo ter certeza qual daquelas casas realmente é a casa do meu amigo, porque o binóculo fica um pouco embaçado, ele treme um pouco e eu não consigo ter certeza muito das coisas. E aí vem a questão: eu devia ter comprado um binóculo melhor, mesmo custando um pouquinho mais caro, ou esse aqui, que foi mais barato, já me ajudou e já me quebrou um galho? A resposta certa é: depende. Nesse caso, tanto faz. Com esse meu binóculo eu não conseguia enxergar se tem um labrador ou não no quintal. E a imagem ficava meio tremida. Aí eu peguei o meu telescópio, que esse sim, esse tem alcance muito maior, e eu vou procurando ali e eu achei a casa branca dele com o labrador no quintal, bem na zona norte da cidade, em apenas
2 minutos. Aí eu dou uma olhadinha, dou uma ajustada, eu vejo inclusive ele ali com o roupão pegando o jornal ali na frente. Mas tá legal, Jean. Mas o que isso tem a ver com as dosimetrias e com o ruído? Bom, meu amigo, eu digo que se você não tem nenhum estudo de ruído ainda na sua empresa, está igual ao nosso colega, com um problema de vista, e você está sem óculos, porque você está simplesmente analisando ele de maneira qualitativa, sem ter certeza e precisão de absolutamente nada. Agora, se você pegou um decibelímetro e foi para campo fazer umas avaliações pontuais, eu digo que você já colocou os seus óculos, que você saiu da cegueira completa e deu um passo para enxergar a situação como ela realmente é. Talvez você não tenha todas as informações do mundo, mas você já deu sim um passo adiante. Porque, é claro, uma análise de ruído com decibelímetro ela nunca vai ser precisa, porque nós sempre vamos bater muito na questão da análise do tempo exato de permanência nas áreas, nos tempos de execução das atividades, além dos desvios que a gente pode ter no momento de anotar os valores do equipamento para o papel. E fora isso, a gente não vai ter informações muito precisas das características do ruído. Agora, se você já comprou um dosímetro, independente se ele é o melhor do mercado ou aquele mais simples, aí sim eu digo que você já colocou um binóculo e está muito mais próximo de encontrar a casa branca do seu amigo com labrador. Ou seja, você já tem dados e valores com uma maior precisão para concluir sobre alguma coisa. E é claro, se você tiver um equipamento de ponta, você vai enxergar com muito mais clareza a situação. Agora, uma coisa importante de se dizer é que uma dosimetria sempre vai ter um nível de precisão muito mais alto do que uma avaliação de ruído pontual. Principalmente porque o equipamento vai fazer todo o trabalho sujo para você. Ele vai registrar segundo a segundo, minuto a minuto, todos os níveis de ruído e a característica dele em cada um desses segundos. Agora eu te pergunto, você ia conseguir fazer isso em campo no lugar de um dosímetro? Eu acho que não, né? Sendo assim, quando você tem uma encrenca na sua empresa ou quando você precisa fazer um bom estudo, é altamente recomendado você realizar uma dosimetria, porque aí sim você vai ter uma informação muito mais precisa e confiável sobre a situação do ruído naquela função, naquela atividade que você precisa avaliar, certo? E por último, caso você precise encontrar o labrador no quintal, aí sim você vai precisar de um telescópio, ou aqui no nosso caso, você vai precisar de um sonômetro. Esse equipamento tem o poder de identificar características do ruído que os dosímetros mais tops do mercado não conseguem. Esse tipo de equipamento, geralmente ele é utilizado para as análises e avaliações de enquadramento para a norma NBR 10151, porque ele é ideal justamente para enxergar as características das frequências do ruído, identificar os componentes tonais, enfim. Ele é específico para você conseguir atingir os maiores níveis de precisão possível. E aí, meu amigo, agora com a analogia ficou um pouco mais claro para você o porquê e quando usar cada um desses equipamentos? Eu espero que sim. E se não ficou, pergunte aqui embaixo que será um grande prazer te ajudar. Mas então, pessoal, por hoje é isso. E se você gostou, dá um curtir aqui nesse vídeo, curte a nossa página e se você quiser receber muito mais conteúdo de higiene ocupacional, se inscreva aqui na nossa lista VIP, tá legal? É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Deu para escutar bem, pessoal? Ouvi? Deu sim, professor. Como a gente falou, né, algumas vezes, né, a gente precisa dos equipamentos adequados. Mas para que a gente consiga iniciar o processo de avaliação, a gente precisa identificar onde a gente está pisando, né? Ou seja, se você é um consultor, vai numa empresa, ou até mesmo no técnico de segurança, né? E você vai na empresa, né, e precisa fazer a avaliação geral da empresa, né, nem pontual inicial. Você não sabe muita coisa sobre a empresa, vai fazer o PPRA do zero. Você precisa fazer essas avaliações pontuais, fazer o entendimento de quem são o grupo, né, homogêneo, similar das atividades ali, né, dos cargos e funções, para que você possa desenhar todo o fluxo, todo o escopo, né? Então, não deixa de ser um projeto, né? Tem início, meio e fim. Você vai realmente fazer um processo de avaliação antecipada. Vou colocar de novo aqui o material. Professor, Oi? você falou que o sonômetro era conhecido como dosímetro, né? Que o dosímetro é comercialmente conhecido. Só que ele falou que tinha... Ele chamou desse, como eu falei, ele ia chamar decibelímetro, né? Porque se você for comprar algumas marcas, até se você olhar aí vou até falar, né? Você vai olhar, por exemplo, na Instruterm, hoje em dia na Instruterm, se não me engano, o pessoal já está chamando de sonômetro lá. Mas alguns modelos um pouco mais
antigos, aí vai estar lá, decibelímetro, vai ter a numeração dele, como se fosse um modelo. Agora, hoje em dia, até eles estão colocando sonômetro. Todos são sonômetro, entendeu? Só que ali ele quis diferenciar para poder qualificar o último, que é o classe 1, que a gente já tem conversado, que é geralmente para laboratórios, ou para avaliação, geralmente, de conforto acústico, no caso do call center, ou com relação à parte de residências, né, que a gente pode fazer até a questão da permissão, né, ambiental, certo? Mas todos são sonômetros. Só que para diferenciar quem é quem, né, aí eles chamam um de decibelímetro, ou que é para fazer apenas pontual, outro de dosímetro, que é o que a gente mais vai utilizar para o de classe 2, lembrando-se sempre da necessidade de a gente garantir aquelas normas que eu passei para vocês, né, que a gente precisa garantir que seja feito num laboratório credenciado pelo método, tal, e para ser recebido por esse laboratório, eles não recebem com qualquer equipamento. Entendido. Alguns conceitos, que eu passei alguns desses para vocês semana passada, mas aqui já vou colocar mais alguns, tá? O ciclo de exposição, né? Isso aí, as definições relacionadas a NHO01. Conjunto de situações acústicas, né, ao qual é submetido o trabalhador em sequência definida e se repete de forma contínua no decorrer da sua jornada de trabalho. Já o critério de referência, né, que é o nível médio para o qual a exposição por um período de 8 horas corresponderá a uma dose de 100%. Né? Esse é o critério de referência. Né? A gente tem aquela referência dos 85 decibéis da tabela, que eu até tinha falado para vocês. Independentemente da NR15 ou da NH01, o base nosso é 85 decibéis. Depois a gente vê se o incremento vai ser 5 ou 3 e a gente vai fazendo a subtração ou a soma. E o nosso grupo homogêneo, que eu tenho falado para vocês, da necessidade da gente fazer a utilização do chamado decibelímetro, né, onde a gente pode fazer a identificação, por exemplo, de algumas máquinas em específico, ou simplesmente ficar próximo ali do funcionário que está trabalhando em algum equipamento e fazer umas medições pontuais em específico, e dessa forma a gente vai saber qual o grupo de trabalhadores que experimentam exposições semelhantes, né, para que o resultado da avaliação de parte de grupo desse trabalhador, né, seja representativo em relação à exposição de todos os outros trabalhadores daquele grupo. Senão a gente ia ter que fazer uma dosimetria, por exemplo, se a gente tem uma tecelagem, por exemplo, 50 trabalhadores nos 50 trabalhadores. Né? Então a gente precisa, lógico que uma dosimetria, né, como eu já tinha falado antes, uma dosimetria única também não é uma avaliação adequada. A gente precisa analisar, né, o profissional, seja ele consultor ou do SESMIT, ou perito, né? Mas principalmente consultor e do SESMIT, o engenheiro de segurança do SESC, ele precisa ter uma avaliação para saber qual a amostra mínima necessária para que garanta uma aproximação máxima, né, do resultado confiável. Nosso limite de exposição. Parâmetro de exposição ocupacional, que representa condições sob as quais acredita-se que a maioria dos trabalhadores possam estar exposta repetidamente, sem sofrer efeitos adversos, a sua capacidade de ouvir e entender uma conversão normal, ou seja, é exatamente abaixo ou dentro até dos 100% da dose. Já o limite teto, né, o limite de exposição do valor teto, corresponde ao valor máximo, né, acima do qual não é permitido a exposição em nenhum momento da jornada de trabalho. Né, ele vai começar a ter perda auditiva, neste caso. O nosso nível de ação, que é bem importante, né, para todos os trabalhos de prevenção, tanto a gente vai usar no ruído, como a gente vai trabalhar, por exemplo, fazendo a relação com o
riscos físicos, né, com relação também à vibração. Aí o nível de ação nosso é o valor a partir do qual, né, deve ser tomadas medidas preventivas, né, corresponde a 50% da dose. Se for relacionado a NR15, 50% da dose vai estar relacionado a uma exposição de 80 dBA. Se for relacionado a NHO01, vai estar relacionado a uma exposição aí de intensidade de 82 dBA. Já o nível de exposição normatizado, né, é algo que a gente vai usar bastante, certo? Por exemplo, na nossa prática, né, que ainda vou ter que ir lá no laboratório até para dar uma testada nos equipamentos, né, para ver se está tudo ok com os equipamentos, se está funcionando, se vai estar. A gente não vai ter como fazer uma dosimetria de 7 horas, né? A gente não tem como fazer isso. Aí, como a gente pode fazer? Né? A gente, para poder fazer uma prática de maneira eficaz, né, a gente vai fazer uma dosimetria, vai fazer primeiro algumas medições pontuais, até para ver a questão do preenchimento de algumas planilhas, algumas tabelas, o método de utilização, o chamado decibelímetro, e depois a gente vai fazer a dosimetria com o nosso dosímetro. Neste caso, a gente vai fazer de pouco tempo, de 2 ou 3 horas, e a gente vai fazer, provavelmente, a utilização do NEM. Né? Porque a gente tem, que o NEM também não deixa de ser o TWA 8 horas, eu vou explicar para vocês depois. Então, é muito bem visto, né, a utilização do TWA 8 horas, porque eu vou passar para vocês ainda, mas é como se a gente fizesse uma média, né? Considerado que das 3 horas que a gente fez, ele faz a mesma média para as próximas 3, 4 horas, por exemplo. E esse NEM ele já vai fazer a normatização que ele fala, é porque, tipo, como a norma fala em 8 horas, tem atividades que o funcionário trabalha 12 horas, né? Eu já trabalhei em local que o turno de trabalho era de 12 horas. Então, assim, a gente precisa normatizar. A essa normatização vai ser o NEM, também vai ter na vibração, é exatamente fazer o cálculo para que ele fique considerado equivalente a 8 horas. A gente vai passar aqui direito. A gente falou também sobre as curvas, né, de compensação. A gente tem a curva de compensação lá, que é a ponderação padrão das frequências audíveis. Lembre-se que a gente falou, né, na aula passada, que a gente tem uma frequência audível, né, de 20 Hz até 20 mil Hz. Antes disso, tem ultrassom e infrassom, né, que a gente não escuta, né, que é concebida de modo a refletir a resposta do ouvido humano ao ruído presente nos sonômetros. Né? A gente tem lá, na configuração, né, quando você vai fazer a configuração do equipamento, você precisa definir todos os parâmetros necessários, né, para fazer a sua medição. Já a curva C, de compensação C, é a ponderação padrão de frequências também audíveis, né, a gente sempre utilizando a referência da similaridade da captação do ouvido humano, né, para isso que servem os equipamentos, utilizando a medição de nível de pressão sonora de pico. E o C-A, né, tem até pergunta aí, né, que é o quê? É uma medida de relação que realça, né, os componentes de baixa frequência do sinal de som. A medição é utilizada para avaliar a proteção auditiva, no caso, tipo EPI, e outros dispositivos de redução de ruído, né? Aí, como é que a gente pode saber, né, se as frequências são preponderantemente, né, em uma exposição, se ela possui, né, se eu não tenho filtro de banda de oitava, né? Hoje, desses equipamentos, pelo menos que a gente sempre está conversando aqui, que são mais indicáveis, geralmente ele já vem com a banda de oitava. Né? Mas digamos que você não tem a banda de oitava, você está só com o nosso chamado decibelímetro, você já pode fazer algum tipo de avaliação. Como seria essa avaliação? É só fazer a medição, a gente coloca na configuração a curva C, aí faz a medição. Depois faz a medição com a curva A, e depois a gente faz só a redução entre um e outro, uma redução simples, que é para verificar se existe uma variação de 3 dBA para mais ou para menos. Se for para mais, a gente vai saber que a predominância
daquele som, né, daquele ruído, vai ser de baixas frequências. Se for para menos, de altas frequências. Mas aí a gente vai ver estudos mais amplos com relação a isso. A gente faz muito questão de amplitude, né? Quando a gente faz, a gente vai ver sobre um texto de oitava, para saber, às vezes, a gente não vai chegar nesse, né, não dá tempo da gente chegar nessa linha. Mas a gente consegue fazer estudo na parte de ruído, pessoal, com relação ao comprimento de onda, né? Por exemplo, lá no contact center, né, a gente tem obrigatoriamente de ter, de garantir um layout, uma estrutura toda voltada para garantir conforto acústico. Não é por um acaso, né? Aí, por exemplo, os pontos de atendimento precisam ter divisórias. Essas divisórias, por exemplo, elas têm um acolchoado. O teto é feito com fibra de vidro, entre outras coisas. Por que isso? Porque existe, né, um cálculo, a gente chama uma empresa neste caso, a gente não tem aquele sonômetro especial classe 1, aí ela faz um estudo com relação a isso, se realmente a gente está dentro do conforto acústico para atividade intelectual. Mas antes da aquisição desse material, você tem que pensar na estrutura do layout lá da planta baixa, antes de fazer a inauguração da empresa lá, né, de começar a ter o pessoal trabalhando no atendimento, a gente escolher os produtos, né? Saber exatamente qual o tipo de teto que a gente precisa colocar lá, o forro, qual o tipo do tecido que a gente vai colocar, porque de acordo com o comprimento da onda, a gente consegue verificar qual o material que vai absorver mais e dar menos, refletir menos o som, digamos assim. Ele absorve mais e reflete menos. Dessa forma, melhora a acústica do ambiente. É uma coisa mais aprofundada, mas é muito interessante também, que é também relacionada ao tema ruído, né? Mas aí é mais a questão de especificamente de comprimento de onda e avaliação relacionada à NBR 10.152. Professor, licença. Tem aluno tentando entrar. Os que apareceram, eu já dei ok. Ah, porque ele falou aqui no grupo. Obrigado. Ah, tá. Obrigado por ter falado. Eu não tinha olhado a mensagem aqui. Mas tá sem ninguém agora. Nível equivalente de ruído, né? Definido como nível de pressão sonora constante que tem a mesma energia acústica de um ruído que varia no tempo. O importante na avaliação do ruído é estabelecer uma amostragem representativa de exposição, ou seja, o número de amostragem e o tempo de amostragem deve caracterizar a exposição, levando em consideração os ciclos de trabalho e suas especificidades, né? A gente vê no gráfico aqui é exatamente o que acontece na avaliação de ruído. Então, se você tem um equipamento adequado, a gente consegue fazer a avaliação verificando os histogramas, né? Eu vou passar para vocês aqui, provavelmente no início da aula de amanhã, certo? Que eu deixei para a aula de amanhã. Imagens do nosso software, certo? Na imagem do software, a gente pode escolher o que a gente quiser de histograma, né? O histograma vai mostrar lá todas as avaliações possíveis que o equipamento disponibiliza. Neste caso, a gente vai ver a figura, né, que está utilizando, e ela apresenta um determinado ruído ao longo do tempo, né? Que está essa linha em roxo, né? Onde o valor, que é um valor constante, que é o nível equivalente. Aí o ruído variável, que está em amarelo, tem a mesma energia acústica, né? Do som constante, que é o nível equivalente. Para efeitos de ruído ocupacional, esse ruído equivalente, constante, ele vai produzir o mesmo efeito de ruído, né, no ouvido do ser humano que o variável apresentado, ou seja, um valor constante que caracteriza a exposição do trabalhador ao ruído. É isso que o equipamento faz. Porque a variação, além de haver a variação de ruído, dentro da variação do ruído também há a variação de frequências. Né? O equipamento ele faz, todo equipamento desse mais completo, ele tem, pelo menos não um terço de oitava, mas tem a banda de oitava. Aí ele começa a fazer identificações de faixas de frequência. Ele entrega essa média que é garantida, né, que é exatamente conceituada, né, que você recebe, que é realmente de confiança e intrínseca, né, intrinsecamente seguro. A gente vai poder utilizar, no caso, que está mostrando na figura, o leque. Ao nível equivalente, que é o leque,
é o nível de pressão sonora contínua equivalente durante um período de tempo, né? Tempo T em dB. O termo leque, né, tem o mesmo significado que o... Tem o mesmo significado do LAV, do LAG-VG. Só que o leque ele é apresentado utilizando sempre o fator de duplicação 3, né? Aí, nesse caso, o leque é um valor único que contém a mesma energia do som variado no tempo, ou seja, valor único que representa o som auditivo produzido por um som variável ao longo de determinado período. Só que o leque a gente não vai utilizar no Brasil, né? A gente geralmente só vai utilizar se realmente for fazer um LTK ou um aposentadoria especial. Mas a gente, lógico, que a gente... Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for fazer uma avaliação aqui, e o termo LAV, né, que tem o mesmo significado do leque, só que o LAV, assim como apresentado, né, quando utilizado por falta de duplicação, 5. Quando a gente tem um equipamento que vem com as duas possibilidades, tanto o leque como o LAV, beleza, aí a gente pode fazer aquela avaliação preventiva, onde a gente pode fazer realmente a utilização do leque para fazer uma coisa, um projeto mais amplo, né, de ver na parte de prevenção. Mas se você comprar um equipamento em inglês, né, que tem equipamento que cada equipamento produz, Svantec, ele agora fugiu, mas acho que ele é suíço, né? Aí você tem que saber exatamente a configuração que vem, né, o que é que vem nesse equipamento para solicitar a alteração, que é possível fazer isso. Aí, porque senão ele vai vir com um leque sem a opção de fazer LAV, né? Aí a gente vai ficar com equipamento só para fazer LTK e aposentadoria especial. E esse não é interessante para a gente, né? E a gente precisa utilizar das duas formas, se for possível, né? Aí, ao utilizarmos ao limiar de integração e todas as leituras ficarem abaixo desse valor, ou seja, quando a gente fala sobre duplicação 5 e NR15, o fator de integração vai ser 80 dBA, né? Que é o nível de ação. Né? Aí, se ele for aquela variação que a gente viu naquele gráfico do leque, onde tem uma variação grande do ruído ali, e a gente dá um nível equivalente, que é a média, né? Se for abaixo de 80 decibéis, o equipamento vai considerar como se fosse igual a zero. Por exemplo, na configuração do limiar de 80 dBA, se o período de medição, se nesse período de medição nenhum valor se igualar ou for superior aos 80 dBA, que é o que a gente falou sobre o limiar de integração, que é baseado na norma, tanto o LAV como o leque, ele vai considerar como sendo zero, certo? Aí, se durante o mesmo período, em algum momento, né, o ruído foi captado o ruído acima ou igual a 80 dBA, aí quando você for fazer a avaliação lá do histograma, né, pegar o equipamento, verificar lá, baixar o software e ver o resultado, aí vai dar leque ou LAV, né, que a gente vai usar muito LAV, ou TWA, ou NEM, a gente vai ver lá 40 dBA, né? Ou seja, nossa, 40 dBA só, eu escutei uns ruídos aqui que realmente era alto, tá? Como é que deu isso? Porque ele faz a média, né, que é o nível equivalente naquele gráfico, do que foi encontrado. Só que ele faz exclusivamente relacionado ao que está 80 ou mais. Se outro tempo da medição não for captado isso, ele vai considerar como zero. Aí a gente vai encontrar esse lado, o leque igual a 40, por exemplo, que será o resultado das médias gerais do que foi captado de 80 ou mais o que foi captado como zero, os valores acima. Aqui alguns os principais que a gente vai estar utilizando no equipamento, né, o TWA, o LAV e o LEC, né, que são, lembrando que o LAV é sempre considerando o incremento 5, e o LEC 3. Vou falar isso várias vezes porque vocês precisam lembrar, que são o nível contínuo equivalente. Ao TWA, que é um valor, que sempre será um valor médio para o tempo de medição de 8 horas, né? Ele considera a média do tempo avaliado e considera o restante que falta para dar as 8 horas, né? Como exposição zero. Né? Aí a gente tem o TWA 8 horas, né? Que a gente também vai considerar para utilizar no equipamento. O NE, que é o nível de exposição, que a gente já viu o conceito. O NEM, que é a normatização, que é a mesma coisa do TWA, a única diferença,
a gente vai ver já já, mas é a relação de utilização para uma atividade com mais de 8 horas, a gente fazer essa normatização para 8 horas, né? Trabalha 9 horas, trabalha 12 horas, e a gente faz essa normatização para que o nível equivalente consiga garantir a média para 8 horas. E a nossa dose, que a gente viu, que é o período de que é a dose para o período de medição, que é equivalente à porcentagem ao TWA, pode ser também ao LAV. E o dose 8 horas, que é a dose projetada para 8 horas. A gente fez a medição de 4 horas e projeta para 8, né? É uma possibilidade do equipamento também. Lembrando-se que diminui a precisão. Aqui a gente tem a demonstração do TWA 8 horas, né? O TWA da esquerda, ele considera, após a quarta hora, que não foi identificado um ruído, por exemplo, como sendo zero. Já fazendo a questão da equivalência, né? A gente pega o TWA 8 horas e faz uma projeção do ruído, né? Que é medida na jornada de 8 horas, ou seja, se realizarmos uma avaliação aí de 4 horas, como está no gráfico, o valor equivalente será calculado como se o ruído medido para as outras 4 horas se repetisse ao longo do tempo. Né? Todas as variantes que ocorreram nas primeiras 4 horas irão ocorrer nas próximas, que eu fiz a projeção de maneira responsável, eu acho, diretamente no software do equipamento. Aí o LAVG e o LEC, né? A gente chama de LEC, expressa o valor médio contínuo para o tempo de medição, como representa um nível equivalente da exposição, caracteriza a exposição. Nos medidores de nível de pressão sonora, em geral, a gente vai encontrar tanto o LAV como o LEC, que é a mesma coisa do TWA 8 horas. Ao limite de integração. Né? São sons abaixo do limite de integração. Sons abaixo do limite de integração não serão considerados quando da integração para a obtenção de valores médios, seja o LEC, o LAV, TWA ou a dose. Também conhecido como cut-off, certo? É como eu falei. Se não foi identificado pelo equipamento o ruído, né, igual a 80 dBA ou maior que 80 dBA, que é o nosso nível de ação, o equipamento vai continuar zero. Se fizer uma medição, a dosimetria, lá na Universidade Federal, onde, por exemplo, a gente não consiga uma pessoa numa construção civil, alguma coisa do tipo, vai ficar sempre abaixo de 80. Então, vai dar uma medição, como eu tenho mostrado aqui no exemplo, de 40, 35, 50 decibéis, certo? E a gente vai fazer o cálculo da dose e vai ver que realmente não tem nenhuma possibilidade de perda auditiva, consequentemente não há insalubridade. Ao nível de exposição normalizado, que é o NEM, é o nível de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, né? Para fins de comparação com o limite de exposição, que eu tenho falado. Gera pronto, eu trabalho 44 horas semanais, de segunda a sexta. Consequentemente, alguns dias da semana, de segunda a quinta, eu trabalho 8 horas e 48 minutos. Né? E isso acontece com muitas funções. Né? Então, se você tem, a gente vai ver alguns cálculos também relacionados à vibração com relação a isso. Se você tem um funcionário que trabalha 8 horas e 48 minutos, 9 horas, 12 horas, você vai ter que utilizar o NEM, né? Porque a gente faz uma avaliação de 7 horas, por exemplo, e a gente faz essa conversão de normatização. Vou fazer aqui essa atividade, pessoal. A gente vai ter aí 7 questões. Eu vou pedir para vocês fazerem, não sei quantas pessoas tem, 33. Fazer 3 grupos, né? Porque vocês se juntam no WhatsApp aí. O ideal é que na sala a gente conseguisse fazer a separação, né? Que a gente conseguisse separar os grupos. Acho que tem até como fazer isso no Meet, né? Eu sei que no Zoom tem. Mas a gente não tem essa possibilidade aqui na ferramenta hoje. E a gente poderia fazer grupos, eu entrava em cada grupo, né? E discutir com vocês. Mas como a gente tem a nossa ferramenta que vocês têm acesso, que é o WhatsApp, por exemplo, ou outras que vocês possam ter, separe-se em 3 grupos. Vou fazer isso sempre, né? Com essas atividades que você já deve ter recebido. Inicialmente, vamos fazer essas 7 agora. E vou dar 20 minutos para vocês, tá? E aguardo a resposta de cada um de vocês.
Vocês conseguem fazer isso, pessoal? Separar no WhatsApp? Professor, não sei se todo mundo apagou, mas a gente tinha um grupo já de outra matéria, que eram 3 grupos. Aí se todo mundo Perfeito. Se manteve, tiver, ótimo. Pronto. Quando eu faço eu tenho uma pós que eu estou fazendo também, e a gente faz assim também, tem grupos, né? Porque a gente lá consegue fazer assim, online, ao vivo. Mas antes a gente faz a preparação, né? O professor já passa uma atividade, a gente tem que fazer antes para apresentar no dia da aula. Aí cada grupo monta um WhatsApp antes. Pronto, se vocês tiverem, podem manter o mesmo grupo, não há problema não. Só para ter uma discussão maior, pessoal, porque se a gente fizer de maneira individualizada, aí vai ficar um pouco sem participação de todos. É para que todos consigam dar uma discutida, porque isso aí começa a nossa prática como engenheiro de segurança de trabalho, tá? Começar com as atividades mais simples e a gente vai aumentando um pouquinho a dificuldade, tá certo? 7h50 volta.